Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estar dando continuidade no nosso livro de ciências, certo? Nós vamos continuar o nosso capítulo 4. Como ele era muito grande, né? Eu falei que a gente ia dividir em duas partes. Então, a gente já viu a primeira parte no primeiro vídeo. E hoje, no nosso vídeo de ciências, nós vamos dar continuidade, certo? Então, vamos lá. Nosso capítulo 4 é o último capítulo já da nossa unidade. E aí, a gente vai estar finalizando ele, certo? Então, vamos pegar lá o nosso livro. Hoje, nós vamos estar continuando o nosso capítulo 4 lá na página 68, tá bem? Vamos continuar aqui, ó, a partir da página 68. O nome do tópico, aqui na página 68, se chama O Solo e as Plantas. O nome do nosso capítulo 4 é o solo, tá? Então, a gente vai continuar falando do solo. Então, o solo e as plantas. Nós vamos falar aqui desse processo. É no solo que a maioria das plantas se desenvolvem. Porém, elas também podem ser encontradas em outros lugares, não só no solo. Há muitos tipos de plantas e elas são encontradas em quase todos os ambientes da Terra. Então, a gente pode encontrar plantas em diversos ambientes, não só apenas lá no solo plantada, tá bom? Então, vamos observar aqui, nós vamos conhecer 3 tipos de plantas que nós podemos encontrar. Então, vamos lá. A maioria das plantas vive fixa no solo e são chamadas de plantas terrestres. Então, as plantas que a gente consegue observar, que nós encontramos fixas no solo, que são plantadas lá no chão, na terra, elas vão se chamar de plantas terrestres. Olha lá, terrestre vem de terra. Então, as plantas que vivem fixas no solo se chamam plantas terrestres, tá bem? Vamos para a próxima agora. Há plantas que vivem apoiadas sobre outras plantas ou rochas. São denominadas plantas epífitas, que são as plantas que ficam não no solo, elas ficam em outras plantas, ou sobre o tronco das árvores, ou sobre rochas, e aí ela não fica diretamente lá no solo. Então, o nome dessas plantas são as plantas epífitas, tá bem? Que vivem sob uma outra superfície, não vive diretamente no solo. Agora vamos conhecer um outro tipo de planta, tá bom? Vamos lá, aqui abaixo. Plantas epífitas são as que vivem sob outra superfície, né? Agora vamos continuar conhecendo mais uma. Outras vivem na água. São as plantas aquáticas. Então, as plantas que vivem na água, dentro do rio, de lagos, vocês observarem, vocês já sabem, são plantas aquáticas que vivem dentro da água, tá bem? Então, aqui ele coloca pra gente 2 exemplos de plantas, aqui nas imagens. Uma é uma planta o quê? Aquática, porque ela está dentro do rio, né, dentro de um lago. E a outra é uma planta epífita, porque ela está sob um tronco de uma árvore, né? Ela nasceu no tronco da árvore, ela não nasceu no solo. Se tivesse a imagem de uma planta também no solo diretamente, como seria o nome dela? Seria planta terrestre, tá bom? Então, nós vimos essas 3. Plantas terrestres, que vivem no solo. Plantas epífitas, que vivem em outra superfície, ou em cima de outras plantas, ou em rochas. E as plantas aquáticas, que vão ficar onde? Na água, tá bem? Aqui embaixo, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as plantas, certo? Então, vamos lá. Uma das características que tornam possível diferenciar as plantas dos animais é como ambos obtêm energia para sobreviver. Então, a gente consegue diferenciar as plantas dos animais por conta da forma que eles obtêm energia para sobreviver, para sua sobrevivência, tá bem? Então, vamos ver agora das plantas. As plantas fabricam o seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Tá até em negrito aqui, tá?
Bem destacado o nome, fotossíntese. Então, o nome do processo que a planta produz o seu próprio alimento se chama como fotossíntese. Ela consegue realizar esse processo de produzir o seu próprio alimento, tá bem? Então, vamos continuar aqui. É nas folhas, principalmente, que é produzido o alimento das plantas, né? Então, é principalmente nas folhas dela que ela consegue produzir esse alimento. Entenda como isso ocorre acompanhando a sequência de eventos no esquema ao lado. Aqui o livro ele traz um esquema pra gente, tá? Para acompanhar de como se realiza a fotossíntese. Eu vou colocar uma foto maior aqui no nosso vídeo para ficar melhor para vocês observarem, certo? Mas eu vou acompanhar aqui cada quadradinho que tá aqui na imagem, tá bem? Então vamos lá. Ele começa no número 1, aqui no cantinho. Vocês podem até acompanhar no livro. Então vamos lá. Através da raiz, a planta retira água e nutrientes do solo. Então, através da raiz dela, que está fixa lá no solo, ela consegue retirar o quê? Nutrientes e água do solo, que vão fazer parte do processo dela, tá bem? Agora vamos para o número 2 aqui. Nas folhas, na presença da luz, por meio da fotossíntese, as plantas transformam água e gás carbônico em alimento e gás oxigênio. Então, ela consegue transformar, né, em alimento para ela e gás oxigênio, que o gás oxigênio vai servir tanto para as plantas como também para a gente, né, para nossa respiração. Agora vamos para o número 3 aqui. O alimento produzido na fotossíntese e os nutrientes absorvidos do solo são usados para manter-se ela viva e realizar as suas funções. Então, esses nutrientes que ela retirou, né, é que ajudam ela a se manter viva e realizar as funções dela, certo? E agora vamos para o número 4, aqui no alto. O gás oxigênio produzido na fotossíntese pode ser usado na respiração da própria planta ou liberado para o ambiente, sendo utilizado para a respiração dos outros seres vivos. Então, ela consegue, né, fornecer gás oxigênio que vai servir tanto para ela, para a sua sobrevivência, como também ela pode liberar para o ambiente, né, que ela está, e aí vai servir para os outros seres vivos também. Para nós também, que somos seres vivos, seres humanos, né, e para os animais. Então, a planta tem um papel muito importante, certo? E como é o nome desse processo que ela realiza o seu próprio alimento para ter energia? Se chama fotossíntese, tá bom? Agora, nós vamos para o nosso próximo tópico aqui, tá bem? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as flores agora, tá? O nome aqui do tópico é Conhecendo Melhor as Flores, certo? Então, vamos lá. A maioria das plantas apresentam flores. Flores têm uma parte masculina e tem uma parte feminina. Então, a gente vai conhecer aqui todas essas partes que uma flor pode apresentar, tá bem? Então, vai ter a parte feminina e uma parte masculina. Então, aqui. Cada estrutura tem uma função definida. Vamos ver. Aqui tá um esquema, né? De todas as funções das partes da flor, certo? Eu vou colocar também uma imagem maior para vocês observarem. Mas vamos começar lá, tá? Vamos começar aqui primeiro por este lado, tá? Que é o lado esquerdo. Então, vamos lá. A parte feminina. Vamos começar aqui, tá? A parte feminina contém o óvulo, que participa da reprodução da planta. Então, a parte feminina dela, que é essa parte central, vai ter o óvulo da planta, né? Que vai fazer a reprodução dessa planta, tá bem? Agora vamos aqui para baixo. O pêndulo é chamado popularmente de cabo da flor.
ele prende a flor ao caule, que é essa partezinha aqui, olha, tá? Esse cabinho. Agora vamos aqui para baixo, tá bem? As sépalas, geralmente verdes, são parecidas com as folhas e protegem o botão floral. São essas partezinhas verdes que ficam bem abaixo da flor, tá? Daqui das pétalas. E elas vão proteger aqui, ó, essa parte central da flor, certo? Agora vamos para as pétalas aqui. As pétalas, geralmente coloridas, atraem os animais. Por conta das cores, né, das pétalas das flores, ela consegue atrair os animais, né? Abelhas, todos esses animaizinhos que podem estar vindo aqui visitar ela. Beija-flor. Agora aqui nessa parte centralzinha, tá bom? Que vai ser a parte masculina. Aqui abaixo é a feminina e essas partes vermelhinhas aqui do alto é a parte masculina. A parte masculina produz os grãos de pólen, que participam da reprodução da planta, que são aqueles grãozinhos bem pequenininhos, que vão ser o pólen. Então, essa produção do pólen é a parte masculina da planta, tá bom? Da flor. Agora vamos ler aqui abaixo, tá? Na época da reprodução, a parte masculina da flor produz os grãos de pólen, que podem ser levados até outros locais, por exemplo, outras flores. Se o pólen chegar à parte feminina de uma flor, e se essa flor pertencer a uma planta semelhante àquela de onde veio o pólen, ocorrerá a polinização. Então, se o pólen lá daquela florzinha voar até uma outra flor que for semelhante com aquela que o pólen saiu, né? Ele vai voando, ou ele pode ir indo através das abelhas ou com os passarinhos, tá? Mas ele chegando até uma outra flor, e essa flor for semelhante àquela que ele saiu, ele vai encontrar a parte feminina da flor, né? E aí vai ter a polinização, que vai ser a reprodução, tá? Então aqui, ó, esse ocorre a polinização, tá bem? Esse processo pode ser feito pelo vento, pela água ou pelos animais, como abelhas, borboletas e beija-flores. Após a polinização, pode ocorrer na parte feminina da flor a formação de semente de um fruto. Então, vai a partir dessa polinização, né? A parte feminina vai começar a produzir semente, que vai ser o fruto. A semente, em condições adequadas, pode se desenvolver e originar uma nova planta. Então, quando nascer aquela sementinha lá, a gente pode estar fazendo o quê? Plantando, que vai nascer uma nova planta. Ou até mesmo quando ela cai mesmo no solo sozinha, na natureza. E aí vai estar originando uma nova planta, certo? Então, olha aqui. Esse processo se denomina germinação. Para que ela ocorra, é preciso de água, ar e além da semente estar inteira. Então, a germinação vai ser esse processo de plantação daquela planta, né? A semente lá cai, né? A semente tem que estar inteira e ela vai precisar, né, da água, do solo, para ter esse processo de germinação. Tá bem? Então, aqui agora. E do ar também, ela precisa do ar, tá bom? Para sobreviver também, para conseguir se desenvolver. Uma nova planta também pode nascer do brotamento de uma parte de uma outra planta. Por exemplo, pode ser um caule, a raiz, né? A folha, não necessariamente só a semente. Então, quando ocorrer essa forma, que vai ser o brotamento, vai ser o nascimento de uma outra planta, mas através de raiz ou do caule, não da semente. Então, a gente também pode plantar as plantas com a semente ou também com as partes da planta, tá bem? Então, aqui ele também coloca um esquema. Aqui é a plantação de uma semente de feijão. Olha aqui, ele colocou a sementinha de feijão, ela foi se desenvolvendo e crescendo. Vocês já fizeram aquela experiência do feijão? Geralmente a gente faz, né, na escola. E aí a gente consegue observar a evolução
do crescimento da plantinha lá do pé de feijão, tá bem? Então, nessa finalização do capítulo 4, a gente vem falando um pouquinho disso, das plantas e das flores, tá bom? Aí, depois já vem as atividades, tá? Para vocês estarem realizando em casa. E aí, já no finalzinho, vem um pouquinho mais do que o que a gente aprendeu já em toda a unidade. E vem mais atividades de revisão para vocês, certo? Então, crianças, por hoje é só no nosso vídeo de ciências. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até logo!